Muito bem. Boa tarde novamente. Espero que tudo esteja muito bem com vocês. Minha água está um pouco quente. Pessoal, nós chegamos a uma parte do curso de microbiologia que é uma parte bem interessante, bem no assunto. Acho que é dessa forma que a gente deve colocar. Que é a parte da fixação biológica de nitrogênio. 90% das pessoas que a gente conversa sobre microbiologia, o que a microbiologia tem, né, faz de importante na agricultura, né, mundial? Fixação biológica de nitrogênio. Então, assim, é o assunto mais estudado, é o assunto mais documentado, é muito conhecido, muito pesquisado. O volume de informações acerca da FBN é bem considerável, tá bom? Então, nós estamos diante de um processo que, né, é responsável pelo aumento da produtividade de várias plantas de interesse comercial, mas também responsável por gerar economia. E é uma economia muito grande no cenário brasileiro, de bilhões de reais. Não é são bilhões de reais. Ok? Quando a gente fala da FBN, né, dos processos que envolvem a FBN, obviamente que a FBN por si só, ela não faz, né, vamos colocar assim, ela não é exclusiva, né, em termos de benefícios, porque ao mesmo passo que uma FBN está acontecendo, os outros processos que eu citei anteriormente aqui no curso de microbiologia, eles também estão. Então, ao mesmo passo que a gente tem uma FBN acontecendo, tem uma micorrização, tem processos rizosféricos, N substâncias liberadas, substâncias solubilizadas. A gente tem de tudo um pouco na rizosfera, não é? E vocês perceberam na minha aula de micorrizas o quão importantes são as micorrizas. Porque micorriza, eu particularmente saí da minha graduação sem conhecer o que era uma micorriza. Eu vim começar a estudar micorriza, a ler sobre micorrizas na pós-graduação. Tive um curso de microbiologia bem, né, vamos colocar assim, superficial, foi FBN do início ao final, praticamente. FBN é a abreviação de fixação biológica de nitrogênio. E quando tinha algum assunto diferente, era a gente que apresentava, então acabou que ficou meio vago, né, essas informações. Então, dentro da parte das micorrizas, há uma interação muito benéfica para os processos de fixação biológica de nitrogênio, tanto para o ciclo do nitrogênio, como também para toda uma parte, né, rizosférica. Então, a FBN é importante? É um dos processos mais importantes? É. Mas tenham em mente que não é só a FBN, tá bom? Não é só, mas ela é um processo muito importante para nós. E o nitrogênio, eu costumo até brincar com o pessoal, né? Quando a gente está lá na fertilidade falando, né, dos adubos, aí a gente sempre fala dos adubos formulados, né? O NPK. Quem ainda não fez fertilidade vai fazer, né? Vai ter oportunidade de cursar, que é um curso excelente. Então, até brinco, né? Quando a gente fala dos formulados NPK, quem vem na frente é o nitrogênio, porque ele realmente é o mais importante, é o mais demandado. E as plantas têm uma demanda muito elevada pelo nitrogênio. Então, o nitrogênio, se a gente fizer uma analogia, ele é tão importante quanto a fotossíntese. Ok? Então, se falta nitrogênio para uma planta, nós teremos uma queda na produção de biomassa e na produtividade. Ok? O nitrogênio, depois do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, ele é o elemento mais demandado. Faltou nitrogênio, galera, planta não desenvolve. Tá bom? Planta não desenvolve.
Por que faltou nitrogênio e a planta não desenvolve? Simplesmente porque o nitrogênio ele faz parte de várias proteínas, várias enzimas, RNA, DNA, hormônios, clorofila, que é imprescindível para o processo fotossintético. Então, se faltar nitrogênio, não há formação desses principais tópicos que aqui estão listados e a planta não desenvolve. Ok? Ele é um dos elementos que nós colocamos como essenciais. Faltou crescimento, produção limitada. Tá bom? Então, um dos pontos mais importantes que nós temos relacionado ao nitrogênio, e se eu pudesse resumir, uma palavra que descreve muito bem nitrogênio, seria dinâmico. O nitrogênio ele é muito dinâmico. Se a gente observar nessa tabelinha aqui, olha só. Vejam as diferentes formas químicas que a gente pode encontrar no nitrogênio na natureza. A gente tem o N2, que é o dinitrogênio, com o NOx, ou estado de oxidação zero. E nós temos as formas reduzidas, como o amônia, o amônio, e as formas oxidadas, tá certo? Como o nitrato, que é uma das principais que a gente discute muito aí na fertilidade, mas também temos formas gasosas, como o óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa, uma das formas de perda, de nitrogênio do sistema solo, o nitrito, que é tóxico, tá bom? Então, se a gente pudesse resumir o que é o nitrogênio, eu colocaria, é um dos elementos, se não mais dinâmico, mas muito dinâmico, tá certo? Então, percebam que, em destaque, está esse N2 ali, vocês estão observando? O N2, que é o dinitrogênio, também é conhecido como o nitrogênio atmosférico. E ele tem algumas peculiaridades que eu vou comentar mais à frente com vocês, tá bom? Uma das questões mais importantes vinculadas ao nitrogênio é a questão da sua disponibilidade. Eu creio que algum de vocês já deve ter tido a experiência de encontrar uma análise de solo, pegar em mãos uma análise de solo, ver. O pessoal que está fazendo a pedologia comigo, mostrei lá uma análise de solo completa, nós fizemos alguns exercícios com alguma mais simples, com um menor número de variáveis. E na análise de solo, não tem nitrogênio, não aparece nitrogênio. Alguém sabe me explicar por quê? Muito volátil, muito dinâmico. Perfeito, André. Mas tem algo a mais aí porque a gente não pega. Porque na análise aparecem lá as bases, o pH, vários parâmetros derivados da acidez do solo. Se a gente quiser uma complementação, a gente pede micronutrientes, mas não tem nitrogênio. A gente pode até solicitar, mas não é rotina. Mas não é rotina. Porque depende da demanda da cultura. Começou a melhorar a conversa. Pessoal, como eu comentei, o nitrogênio ele é muito dinâmico. Muito dinâmico. Quando a gente coloca um adubo nitrogenado no solo, questão de horas, ele já dissolveu, boa parte já se perdeu, porque a gente tem as taxas de perda tanto por lixiviação quanto por volatilização, porque boa parte dos adubos nitrogenados são muito voláteis. Tem algumas tecnologias, que evitam essa volatilização, não é hora de conversar sobre isso. E as plantas absorvem essas formas de nitrogênio, desses adubos, muito rápido, porque são denominados adubos solúveis. Aplicou rapidamente, dissolveu, se tiver água no sistema, e a planta vai usar essas formas de nitrogênio. E
Construir estoque de nitrogênio no sistema solo é muito complicado. Não fica resíduo de nitrogênio de um ano para o outro. Não fica. O pessoal costuma no interior comentar: vou colocar uma cultura aqui que pega o resto do adubo do ano anterior. O nitrogênio ele se perde muito fácil, ele é muito dinâmico. Ele se perde, ele vai embora fácil. Mas, professor, como que eu consigo construir nitrogênio no sistema solo? A construção de estoque de nitrogênio no sistema solo está aqui diante de vocês a resposta. É por intermédio do incremento da matéria orgânica do solo. A matéria orgânica do solo é a grande fonte tanto de biodisponibilização do nitrogênio quanto de armazenamento de nitrogênio. Quanto mais pobre for um solo em matéria orgânica, mais complexo será de termos uma construção da fertilidade desse solo e principalmente da fertilidade em termos de nitrogênio. E você já deve estar pensando que todas as minhas discussões aqui, basicamente, assim, a grande maioria delas, vinculam o trabalho microbiano à matéria orgânica do solo, não é? Olha o link aí. Se eu tenho matéria orgânica, eu tenho microbiota, eu tenho população abundante e, ao mesmo tempo, eu tenho a possibilidade de aumentar os estoques de nitrogênio. Só que o nitrogênio da matéria orgânica do solo, ele é um nitrogênio que a gente vai construí-lo com o tempo, tá certo? O nitrogênio da matéria orgânica do solo, ele é algo construído através do manejo no médio e longo prazo. Não adianta pensar, comecei a colocar matéria orgânica no meu solo hoje e amanhã o meu estoque de nitrogênio já aumentou. Não, não é assim que funciona. Uma das questões muito interessantes vinculadas ao nitrogênio, a gente costuma comentar, que é aquela dos sistemas de cultivo orgânico, ou dos sistemas de cultivo, né, com óticas conservacionistas. Se a gente pensa, vou colocar assim, basicamente, no cultivo orgânico. É muito comum uma conversa dentro do cultivo orgânico, que é a seguinte: à medida que os anos vão passando, o agricultor já não aplica mais adubo, já não tem demanda de insumos, porque ele fica autossustentável. Já ouviram falar sobre isso? Obviamente que a planta não vai ter uma produtividade lá nas alturas, né? Tem toda uma questão vinculada ao ambiente, mas o aporte de insumos é reduzido. Todo o sistema que ele vincula, né, incrementos de matéria orgânica ao longo do tempo, ele beneficia a parte microbiológica e ele beneficia também a parte nutricional. E aqui, os incrementos de nitrogênio. Só de vocês pensarem assim, professor, se o agricultor não tem dinheiro para aplicar adubo e a gente tem que dar prioridade, né, para salvar alguma coisa, o nitrogênio. O nitrogênio ele é muito demandado. Então, se eu estou trabalhando num sistema com óticas conservacionistas, por que não? Por que não, né, pensar que o nitrogênio será o grande responsável pelo aumento da produtividade ou pela sustentação da produtividade daquela área? E tá bom? Então, quer construir estoque de nitrogênio? É via matéria orgânica. A matéria orgânica tem uma certa né, teoria por trás, tanto do armazenamento como da biodisponibilização. Todo o nutriente que é liberado via matéria orgânica, e no caso aqui o nitrogênio pode ser o grande exemplo, quando ele sai de uma fonte não disponível para uma disponível para a planta assimilar, nós denominamos isso de mineralização. Então, boa parte do nitrogênio que está no sistema solo, que está associado à matéria orgânica, ele está indisponível para a planta. Ele será liberado gradualmente. Ok? Então,
Essa maior parte do nitrogênio que está indisponível, ele vai ser liberado. Ele é o armazenado, o estoque, o banco, a reserva. Ok? Quando nós aplicamos o adubo nitrogenado ele é uma fonte prontamente disponível, solúvel. Aplicou, solubilizou, planta utilizou. O que não utilizou vai se perder. Ou mesmo nem consegue utilizar tudo, porque se perde de uma forma muito fácil. Tá bom? Quer construir nitrogênio? Matéria orgânica do solo. Vejam agora esse esquema aqui, ó, muito, muito, muito legal. Que é uma estrutura conceitual de um ácido orgânico, vou colocar de uma forma bem ampla para vocês, de uma matéria orgânica umificada, aquela que passou por um trabalho microbiano. Isso eu vou explicar mais à frente para vocês, né, se eu não me engano, na próxima aula. Quando a gente tem um resíduo que cai na superfície do solo, o micro-organismo o utiliza, né, como alimento, parte é perdida para a atmosfera na forma de CO2, parte é, né, utilizado na construção ou na síntese, né, dos tecidos microbianos, e parte é processada virando matéria orgânica umificada, são os resíduos, né, tanto de origem microbiana quanto de origem vegetal. Então, será construída uma nova substância totalmente diferente em termos de caráter estrutural, tamanho e propriedades. Então, percebam que aqui eu tenho no interior, que está denominado aqui de clay particle, que é uma partícula de argila, e ela está envolvida por uma cadeia orgânica, estão vendo? Toda enovelada. No sistema solar é assim, a matéria orgânica ela rodeia, né, as partículas tanto de argila, de silt, de areia e outras partículas de matéria orgânica que formam os agregados. Então aqui eu estou diante de uma parte, de uma seção de um agregado. Ok? Então eu tenho aí, no entorno dessa partícula de argila, algumas bordas que têm nitrogênio. Vocês estão vendo aqui em azul? Mas eu também tenho nitrogênio, mas no interior. Quando um micro-organismo chega aqui para utilizar essa matéria orgânica ou capturar ou quebrar ligações, ele vai acessar primariamente esse N que está na borda. Ou, né, todo um processo rizosférico ou do sistema solo, da solução do solo, que se altere, a primeira parte que será alterada vai ser a da borda, né? O nitrogênio vai sofrer esse impacto, tanto pelo processamento microbiano, como pelas alterações físico-químicas do meio. Então, ele é o primeiro a ser liberado. E ele está na borda, né? Ele sai mais fácil. Com uma ligação simples da forma como está ali, ele é liberado. Então, esse tipo de elemento que se encontra nessa posição estratégica, ele é de fácil mineralização. Ele é liberado para a solução do solo mais fácil. Já os que estão no interior são mais difíceis. Eles formam o estoque. Então, eles precisam de todo um ataque microbiano para quebrar as ligações para posteriormente ser utilizado. Ok? Mas, à medida que a gente coloca mais matéria orgânica no sistema, e matéria orgânica, se for rica em nitrogênio, que é o assunto da nossa aula de hoje, melhor ainda. Aí a coisa anda, porque eu tenho uma construção de mais cadeias em que o nitrogênio está participando. E, na verdade, não é só o nitrogênio, tá? Existem outros nutrientes que podem estar aí presentes. Aqui nesse esquema eu estou mostrando apenas o nitrogênio em destaque. Então, eu tenho zonas de fácil mineralização, de liberação, e zonas de difícil mineralização, que constituem o estoque. Ok? Só para a gente ter uma ideia, tá certo? Só para a gente ter uma ideia,
cerca de 20 a 30 quilos de nitrogênio por hectare são liberados anualmente a cada 1% de matéria orgânica do solo. Se um solo tem 5% de matéria orgânica, eu estou trabalhando aí na faixa de 150 quilos de N por hectare por ano. Galera, para um produtor que não tem dinheiro para comprar adubo, isso é muita coisa, concordam comigo? É muita coisa. Então, maior parte dos solos no Brasil, eles têm 1% de matéria orgânica ou menos, meio, 0,6, variando de meio a 1% na média. Solos tropicais são pobres em matéria orgânica, na sua maioria, na média, tá? Tem solos que são ricos. Professor, então se eu quiser ter esse benefício, só aumentar a matéria orgânica do solo, que a gente tem ganhos da liberação de nitrogênio? Tem. E também tem ganhos de atividade microbiana com todos aqueles processos que eu já aqui apresentei para vocês. Então, pessoal, percebam que é tudo uma cadeia interligada benéfica. Benéfica. Como eu mencionei daquele nitrogênio lá, pessoal, que está em estoque armazenado, que não é prontamente disponível, vários fatores vão, né, interferir nas taxas de liberação. É a textura do solo, a temperatura, a umidade, água, atividade microbiana, as demandas em termos de exportação. Então, assim, são vários fatores que regem a liberação daquele nitrogênio. A grande questão é, se as demandas do meio são grandes, as taxas de liberação também serão. Agora, quanto mais estressante o meio ficar, aí nós teremos problemas nessa liberação e também problemas de perda, tá? Mas isso aqui não é o assunto hoje, tá certo? O assunto hoje é FBN, ok? Então, como eu mostrei para vocês, o nitrogênio, ele é extremamente dinâmico. Vocês perceberam que toda vez que a gente fala em nutrientes para serem assimilados pela planta, eles possuem carga elétrica? Na verdade, eles possuem, né? Eles são íons, né? Estão ionizados, tanto positivamente quanto negativamente. Aqui no exemplo, as formas que são mais assimiladas pelas plantas são o nitrato, NO3-, e o amônio. Tem plantas que têm preferência por nitrato, outras por amônio, mas ambas são formas assimiláveis de nitrogênio no sistema solo. Mas o N2, que é o que está na atmosfera, não. As plantas não conseguem utilizá-lo, porque ele não é um íon, ele não está em solução, ele é um gás, tá certo? E esse gás, né, esse nitrogênio atmosférico, ele precisa passar por um processamento para virar uma forma assimilável. E existem dois mecanismos que são responsáveis por fazer isso. Um é, né, o processo industrial, que usa o nitrogênio atmosférico e o transforma nos adubos, e o outro é a FBN, a fixação biológica de nitrogênio. Mas também, né, com menor expressão, existem outros processos, como, por exemplo, raio. O raio também tem capacidade de fixar nitrogênio no sistema. Tá? É a denominada fixação eletroquímica. Mas ela é bem menos expressiva, tá bom, pessoal? Bem menos expressiva. A fixação biológica de nitrogênio total, ela supera e muito a fixação artificial ou industrial. Olha só para vocês verem. A fixação biológica total, cerca de 175 milhões de toneladas por ano. Olha a fixação industrial, 49. Pessoal, há uma estimativa, né, de que a vida no planeta pararia muito rápido
cerca de 10, 20 anos, não me recordo, está até num slide aqui na frente, né? 30 anos, mas eu já li em alguns outros materiais aí de 10, 20 anos de estimativas de que a vida no planeta pararia se a fixação biológica de nitrogênio cessasse. A FBN, a Associação de Micro-Organismos Fixadores de Nitrogênio com Plantas, em associação, em simbiose ou de vida livre, é um processo de evolução, é um processo natural, aconteceu à medida que as plantas foram evoluindo. Então, a FBN na natureza, ela é muito, muito antiga. Ok? Então, mencionar que um processo de fixação industrial ele é mais importante do que a FBN é mentira, tá? A FBN ela fixa muito mais nitrogênio no sistema terrestre do que o processo industrial. O que acontece que as pessoas confundem é que, como os adubos nitrogenados são muito famosos, comercial, né? As pessoas confundem, acham que é o mais importante, que é o mais disponível, blá, 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 blá. Mas não é. Isso é muito engraçado que tudo que fica... A planta ficou amarela, o pessoal fala, é deficiência de nitrogênio. Não é verdade, pessoal. O principal sintoma de deficiência de nitrogênio é a clorose. As plantas ficam amarelas, as folhas ficam amarelas. Tá bom? Então, essas imagens que vocês aqui estão vendo são, sim, sintomas de deficiência de nitrogênio. Mas nem toda planta que fica amarela é falta de nitrogênio. Muito cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas chegam no campo, viu a planta amarela, é deficiência de nitrogênio. Chegou lá na roça, o milho está amarelo, é deficiência de nitrogênio. O milho está em senescência, quase no ponto de colheita, está amarelo, o pessoal está falando que é deficiência de nitrogênio. Fim do ciclo. Assim, muito cuidado, tá? E outra coisa, além de ter esse cuidado, eu sou um tanto quanto crítico da análise, na diagnose visual de deficiência de nutrientes, porque uma planta, ela pode apresentar múltiplos sintomas de deficiência. Então, para a gente bater o martelo e ter certeza do que é, nós precisamos da análise em laboratório, do tecido em laboratório. Tá bom? Às vezes a planta também está com deficiência e não apresenta sintoma visual, que é uma fome oculta. Então, muito cuidado. Não saiam por aí falando que a planta ficou amarela deficiente de nitrogênio. É o principal sintoma. Tá bom? É o principal, mas nem sempre é o que explica. Tá bom? Então, existe aí um comparativo que eu sempre gosto de colocar para o pessoal, que é com relação... Vocês aceitam um cafezinho? Com relação às fontes de nitrogênio. Inclusive, esse slide é uma questão da minha segunda prova, que é importante. Basicamente, nós temos 3 fontes de nitrogênio no sistema terrestre, plantas, ok? A matéria orgânica, os fertilizantes e a FBN. A matéria orgânica, eu mencionei com vocês, que é algo que é construído com o tempo. Não é do dia para a noite. Os estoques, eles são construídos com o tempo. Mas o sistema, quando ele é manejado, tá certo? Ao longo dos anos, ele traz benefícios secundários que, junto com o aumento do estoque de nitrogênio e de outros nutrientes, a gente tem ganhos absurdos, muito bons. Um sistema de qualidade. Legal. Mas, se a gente olha num ponto de vista produtivo, as plantas hoje que nós cultivamos de interesse comercial, elas têm uma alta demanda por nitrogênio. Então, a matéria orgânica fica como um reservatório limitado, não atende à demanda plena. Ok? Então, nós temos aí a questão dos fertilizantes químicos. Pessoal, eu acredito que vocês vão fazer alguns cálculos aí na vida acadêmica de vocês com relação ao custo de produção de algumas culturas de interesse comercial.
Vocês vão observar que, em muitos casos, o custo de fertilizantes pode chegar até 70% do custo de produção. 60%, 70%. Vocês têm noção de quanto isso representa para um agricultor? É muito dinheiro. Então, fertilizante é caro. Para vocês terem uma ideia, com essa inflação que nós estamos tendo aí, os adubos, na média, mais do que dobraram de preço nos últimos 2 anos. Tá bom? Então, o agricultor está lá assim, ó, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais dinheiro para comprar adubo. O fertilizante químico é isso. É aquele que é prontamente disponível. A gente calcula, vê o que a planta demanda, compra, blá, 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 e está lá. Vai atender. Mas está caro. Está caro. E aí, nós entramos também diante de uma situação que é a seguinte. A indústria de fertilizantes, ela tem o seu impacto ambiental. Para vocês terem uma ideia, né, há questão vinculada à queima de combustível fóssil, obviamente, mas, por exemplo, o nitrato de amônio, para a gente, né, para a indústria, aqui para o UFSJ, qualquer universidade que compra, a gente tem que pedir autorização do Exército, que é um tipo de, né, material que é controlado pelo Exército, porque ele é explosivo. Tanto que deu aquela explosão lá no Oriente Médio, não me lembro, foi onde que foi mesmo? Esqueci a cidade que foi. Israel. Foi em Israel. No Porto, isso mesmo, André, acho que foi em Israel. Deixa eu ver aqui na internet. Aqui. Explosão. Nitrato de amônio. Em Beirute. Foi em Beirute, isso mesmo. Foi em Beirute, no Líbano. Então, pessoal, é explosivo o negócio, entendeu? E lá estava armazenado de forma incorreta e blá, 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 né? Mas vamos lá. Então, assim, tem toda uma questão de segurança, de custo, né? Então, é demandado, é importante, é muito, pessoal. Nossa agricultura depende dos fertilizantes químicos, tá? Eu não sou crítico de fertilizante químico de forma alguma. De forma alguma. Tá bom? Só que, quando a gente compara o fertilizante químico com a FBN é de graça. De graça não, se for inocular tem um custozinho, mas é barato. Então, o custo é baixo, pouco impacto ambiental, é renovável e traz N benefícios secundários. E em muitos casos, para algumas culturas, como por exemplo a soja, não há necessidade de aplicar adubo nitrogenado. Somente a FBN dá conta. Estima-se aí que a gente tem uma economia de 10 bilhões de reais com a soja e cerca de 13 milhões com, né, o feijão. Então, pessoal, é uma economia muito grande para a gente. Tá? E é natural. E é natural. Na indústria, galera, nós temos, né, um processo de quebra dessa ligação tripla que existe entre os dois nitrogênios, tá certo? Esse é um tipo de ligação química que é muito difícil de quebrar, né? A ligação tripla, ela é reforçada, literalmente, né? Então, na indústria, o que o pessoal faz? Coloca esse gás a 450 graus, a uma pressão de 200 atmosferas, e aí é quebrado. Tá certo? Ele é quebrado. Então, ele vira o NH3. E aí, esse NH3, ele vai reagir com outros elementos. Como, por exemplo, o sulfato, aí vira um sulfato de amônio. Com um nitrato, aí vira um nitrato de amônio.
Ok? Então, a indústria depende dessa reação que tem na sua premissa básica altas pressões e altas temperaturas. E isso remete a um custo energético, a uma demanda energética muito elevada. Por isso que adubo é caro. Tá bom? Por isso que adubo é caro. Mas na natureza, percebam que a reação aqui embaixo, ela transforma o N2 em NH3. E quem governa isso é simplesmente uma enzima. Ou um complexo enzimático, denominado de nitrogenase. Então, a nitrogenase simplesmente quebra essa ligação. E aí eu tenho o que a indústria faz, feito a pressão ambiente e temperatura ambiente. Ok? A premissa básica em termos de diferença é essa. Ok? É sempre bom eu colocar aqui, em termos conceituais, vocês podem escutar aqui eu comentar sobre os organismos fixadores ou os organismos diazotróficos, tá? Os micro-organismos. Micro-organismos diazotróficos são aqueles que têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, tá bom? Existem algumas diferenças entre entre, né, os tipos de organismos fixadores. E essas diferenças estão vinculadas à forma de organização e de interação com a planta. Nós temos aqueles que são simbióticos, fazem a simbiose com as plantas, em uma relação íntima e organizada, com estruturas específicas. Temos aqueles micro-organismos que são associativos, tem uma relação próxima com a planta, uma relação íntima. E temos aqueles de vida livre, que estão dispersos no sistema solar. Beleza? Então, muita atenção para o que eu vou explicar aqui. Nós temos vários tipos de micro-organismos que fixam nitrogênio. Aqui eu estou falando de uma forma geral. Tá? Nós temos grupos de vida livre, associativos e os de simbiose. Os de vida livre, pessoal, o manejo ele é muito complicado. Eles, como não tem uma relação, eles não dependem de uma relação com a planta, contribuem muito pouco para o sistema. Tá bom? Contribui muito pouco. Eles estão dispersos. Então, a capacidade deles de contribuir, de fixar e beneficiar a planta é bem menor do que as outras formas de associação. Os associativos já começam a melhorar um pouquinho. Por quê? Porque eles já estão na rizosfera. Então, eles utilizam aí de todas aquelas substâncias que eu mencionei que são liberadas na rizosfera, né? Principalmente glicose. Mas o manejo não é tão simples assim. Por quê? Porque eles estão na rizosfera, mas a rizosfera ela é um ambiente complexo. Lembra que eu expliquei para vocês? Há competição, há toda uma questão vinculada à, né, diversidade populacional. Então, o manejo, ele é possível? É. A gente quer ampliar o potencial, né, de fixação de organismos associativos. A gente consegue. Principalmente pela inoculação, que eu vou mostrar mais no final, mas também pelos incrementos de matéria orgânica do solo. A gente consegue. Agora, aqueles micro-organismos que fazem simbiose estão no topo. Porque aqui a relação ela é íntima, organizada, tem estrutura específica e o manejo ele é de alta eficiência, bem sucedido. O fato de termos aí uma evolução que construiu estruturas específicas, que são os nódulos,
Isso traz uma série de vantagens, tanto para a fixação e quanto para a nutrição da planta, que eu vou agora começar a detalhar isso para vocês. Tá bom? Então, existem vários organismos, tá bom? Então, tem aqueles de vida livre, associativos, de simbiose, ok? Então, tá aqui, ó, uma listagem. A gente pode encontrar no solo, na água, tá certo? Raiz, colmo, em líquens, várias partes, nodos caulinares, tá certo? E os diferentes tipos de hospedeiro. O que a gente estuda e o que a gente conhece mais são aqueles que fazem interação simbiótica com leguminosas e com gramíneas, ok? E com gramíneas. Os principais, eu não cobro nomes, tá? Mas vocês vão ouvir eu falar bastante. Rhizobium, Bradyrhizobium, Azospirillus, Azotobacter, são os principais estudados, né? As principais bactérias estudadas na literatura, ok? Os de vida livre, pessoal, como eu mencionei, eles são aqueles organismos que estão aleatórios no sistema solar. Podem estar no solo, na água, enfim, várias partes, mas no sistema solar estão dispersos. Eles são mais benéficos, onde a planta, a gente introduz uma planta pioneira ali, e a demanda vai ser alta de nitrogênio, então há um estímulo por liberação de substâncias na rizosfera, onde as perdas são altas por algum processo, tanto de lixiviação ou de volatilização. Ou onde as relações CN são elevadas. Por que onde as relações CN são elevadas? Isso é assunto da nossa próxima aula, eu vou explicar isso na nossa próxima aula. Porque o processamento da matéria orgânica via microbiana, ele demanda uma proporção de nitrogênio para processar carbono. Então, quando eu tenho muito carbono a ser processado, eu tenho uma demanda alta de nitrogênio. Então, se eu tenho um organismo que é passível de fixar esse nitrogênio, ou seja, de contribuir, a gente pode ter algum ganho dos organismos de vida livre. Ok? Mas aqui, em termos de agricultura, manejo, não é bem sucedido, é bem mais complexo. Ok? Já os associativos, eles já contribuem com uma certa magnitude, porque eles já estão na rizosfera, eles já estão na região próxima da raiz, ou até mesmo, né, entre os espaços celulares, que são aqueles denominados de endofíticos. A interação, pessoal, das bactérias com a planta não é essencial para a FBN. Mas a planta vai se beneficiar, porque o nitrogênio sai da forma gasosa, ele é transformado em uma forma assimilável. E aqui, como a interação ela não é fundamental, ela não é necessária, o micro-organismo pode fixar o nitrogênio, mesmo na ausência da planta hospedeira. Ok? Mesmo na ausência. Os endofíticos, apesar deles estarem no interior, né, das células radiculares, na raiz, eles não produzem estruturas específicas como os novos, tá bom? Muitos, como o Herbaspirillum, que é muito comum aí no milho, que a gente vê estudos, eles têm uma baixa taxa de sobrevivência no sistema solo. Então, tem essa questão também, tá? Em cana-de-açúcar, o Azospirillum, ele é muito estudado em São Paulo, tá? E aí observa-se aí tanto no milho quanto na cana-de-açúcar, que são gramíneas, incremento da ordem de 20% a 30% da produção. Bom, pessoal, não é um aumento assim, né? Vamos colocar lá 80%, 70%.
Mas como é um processo natural de baixo custo, se aumentar 20%, 30%, já é um ganho substancial. Já é um ganho interessante, ok? E de baixo impacto ambiental. Isso é o mais importante. Agora, a fixação simbiótica de nitrogênio, ela é o processo mais importante de entrada de nitrogênio no sistema. A fixação simbiótica, pessoal, ela representa aí mais de 90% da entrada de nitrogênio no sistema. E o que a gente vai estudar em mais detalhes, que é muito importante aqui para a gente, são os risóbios. Os risóbios, pessoal, são uma nomenclatura que a gente tem para as bactérias que formam os nódulos. Quando a gente estava no semestre presencial, eu ia lá na soja do professor Hamilton, roubava uns pés de soja para mostrar os nódulos em sala. Aqui vai ter que ser por slide, tá bom? A fixação simbiótica, ela é uma interação muito eficiente. Literalmente é construída uma indústria de fixação de nitrogênio. E aqui eu destaco a vocês o que eu comentei na aula anterior, né, de micorrizas. O fósforo, pessoal, ele é imprescindível para o processo de fixação biológica de nitrogênio. E as micorrizas têm toda uma questão vinculada a ampliar a biodisponibilidade de fósforo. Lembram disso na minha aula? Por vários aspectos que eu comentei lá. E as micorrizas, dessa forma, contribuem para uma melhor eficiência no processo de FBN. Principalmente da relação simbiótica, onde o P pode ser beneficiado diretamente no interior dos nódulos. É muito comum os estudos de FBN, e é muito comum, vocês vão escutar isso demais, sobre leguminosas. E leguminosas sendo utilizadas para recuperação de áreas degradadas. Pessoal, a fixação simbiótica de nitrogênio ocorre com muita frequência com as leguminosas. Ou seja, é um processo eficiente, está formando nódulos, que são essas estruturas específicas, nessas plantas. Ou seja, a expectativa que essas plantas tenham no seu tecido nitrogênio em abundância, ou em maior quantidade, acho que é melhor falar assim, é superior, concorda? Então, leguminosa, pessoal, é sinônimo de matéria orgânica rica em nitrogênio. E nitrogênio é o combustível para a atividade microbiana. E nitrogênio é o elemento, um dos mais, se não o mais requerido para as plantas. Se eu tenho uma área que está pobre, degradada, e eu demando algo para dar um up, palhada de leguminosa, adubo verde baseado com leguminosas, ou o próprio plantio de leguminosas. Há um estímulo rizosférico, há um estímulo de diversas formas que contribuem para recuperar essa área com uma maior rapidez. Nunca esqueçam isso, ok? Nunca esqueçam isso. Meu filho está engatinhando, está chegando aqui perto, a gente está querendo prestar atenção na aula. Tá interessante, Arthur? A aula? Ixi, vai começar a andar. Vai estar perdido. Dúvidas, pessoal? Eu tenho muitas. É. Na formação dos nódulos, ou
né, nas etapas que fazem com que ocorra a simbiose, a gente tem uma pré-infecção, tem uma infecção, né, e há a formação, o crescimento do nódulo, que tem o seu pleno funcionamento, ok? Então, nessas etapas, pessoal, né, tem uma aproximação das bactérias com os pelos radiculares, e aí entra aquela questão que eu comentei na minha aula de rizosfera sobre a quimiotaxia, uma comunicação. A planta fala assim, ó, opa, estou precisando construir uma fábrica fixadora de nitrogênio, cadê vocês? Estão chegando. Então, há uma colonização. A partir disso, a gente tem um encurvamento do pelo radicular, começam-se modificações morfológicas, uma infecção das células, né, epidérmicas, e aí há uma hiperplasia, né, uma multiplicação, e aí, ao longo do tempo, há uma construção de uma estrutura específica, um nódulo, que no seu interior vai estar vermelhinho quando ativo. E vai estar vermelhinho quando ativo devido a uma substância que é produzida, denominada de leg-hemoglobina. Ok? E aí eu tenho um nódulo ativo, ou uma indústria fixadora de nitrogênio ativo. Professor, esse negócio é muito difícil. Ai, tá aí o nódulo agora. Então, aqui está uma raiz. Então, tem essas estruturas, são essas circunferências aqui, ó, que são os nódulos radiculares. Onde, no interior deles, é que está ocorrendo a fixação biológica de nitrogênio. Então, é algo protegido, né? Uma estrutura construída. Por isso que é eficiente, o manejo é eficiente. No início dos estudos, isso lá nos primórdios, né? O pessoal começou a identificar que as leguminosas, elas tinham uma preferência pelo gado. O gado adorava comer essas plantas, e que essas plantas produziam biomassa rápido, eram vigorosas e tinham mais nitrogênio no seu tecido. E aí eles começaram a estudar, né, as possibilidades disso ocorrer. Um dos principais erros que aconteceram no início dos estudos, né, foi que os pesquisadores ou cientistas da época não vincularam a FBN aos nódulos radiculares. E justamente são dentro dos nódulos que o processo está ocorrendo. Então tá aí, ó, uma soja com nódulos. Estão observando? É a indústria que está fixando o nitrogênio na atmosfera. Eu sempre comento muito com os meus alunos sobre a qualidade física de um solo, né? O martelo, eu sou até chato com isso, mas é que eu tenho que ensinar, né? Pessoal, um solo que é compactado, ele vai ter dois problemas que vão interferir, né? Um solo que é compactado ou um solo que tem um espaço poroso, né, ruim, eles vão ter dois problemas principais com relação à FBN. A raiz não vai crescer bem, não vai espalhar ou explorar o sistema solo bem. E, em segundo, vai dificultar a circulação de gases, tais como o oxigênio e o nitrogênio atmosférico, que são imprescindíveis para a FBN. Para a respiração da raiz e para o processo de FBN. Então, já parte do princípio. Se a gente tem um solo com uma qualidade física ruim, a gente vai ter dificuldades nesse processo aqui também. Tá aí mais algumas imagens aqui, nódulos caulinários, né? Nódulos radiculares, e aí uma região central, um corte do nódulo, né? Dessa região central infectada, aqui um nódulo ativo, que está vermelhinho, com a nodulina, que é denominada de leg-hemoglobina. Muito importante, pessoal, vocês conhecerem que a FBN, ela acontece posteriormente a uma modificação morfológica das bactérias dentro do nódulo. Dentro do nódulo já não é uma bactéria, já é o que nós denominamos de bacterióide, tá? Tem limitada divisão celular, fixa nitrogênio,
e tem uma diferenciação morfológica daquela bactéria que colonizou o pelo e formou o nódulo, ok? Então, no início da colonização, ocorre essa intensa divisão celular, esse aumento, né? E aí, depois, há, no interior do nódulo, o surgimento dos bacterióides que têm, sim, a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico. Ok? Existem alguns aspectos muito importantes que são os requerimentos gerais da FBN. Primeiro são elementos traços. O molibdênio e o ferro fazem parte da estrutura do complexo nitrogenase, que é a enzima responsável por quebrar ou catalisar a reação, né, do nitrogênio atmosférico. Então, solos que são pobres em molibdênio e ferro, a gente pode ter prejuízos ao processo, né, de fixação biológica de nitrogênio. O magnésio, ele é fundamental para o ATP, tá certo? Então, a gente precisa de ter magnésio. E o cobalto é outro elemento muito importante para a FBN, porque o cobalto, ele é um precursor, né? Na verdade, ele é um constituinte, ele faz parte da cobalamina, ou vitamina B12, né? Que é precursora na rota de formação da leg-hemoglobina. E a leg-hemoglobina tem as suas funções no processo. Na verdade, ela é a responsável por fazer com que o processo ande. A leg-hemoglobina, pessoal, ela é responsável por carrear o oxigênio no interior dos nódulos. Porque o oxigênio, ele tem, acho que um dos pontos mais importantes da FBN é que o oxigênio, ele é tóxico para o complexo enzimático nitrogenase. Ele, né, desintegra o complexo. Então, quando há no interior do nódulo uma substância que torna, né, esse oxigênio não disponível, ou seja, está numa forma associada, não há prejuízo aos processos respiratórios e não há interferência do oxigênio no complexo enzimático. Então, se tem a presença de oxigênio, a nitrogenase é inativada ou ela perde eficiência. Ok? Então, a leg-hemoglobina é crucial para o processo, porque ela carrega o oxigênio. Questões vinculadas à temperatura também são muito importantes para a FBN. Se a gente está num local muito frio, muito quente, ou seja, os extremos, o microbiota não vai trabalhar bem. E eu expliquei isso lá nos fatores que interferem ou que regem a diversidade microbiana. Tá bom? As condições ótimas para o desenvolvimento da planta também contribuem para o desenvolvimento, ou para, né, tanto para o desenvolvimento dos nódulos, quanto para o processo propriamente dito. Então, também condições de água, porosidade, nutrição, contribuem. Aqui está uma figura que mostra o que é a nitrogenase, o que é o complexo nitrogenase, tá bom? Então, tem uma parte aqui que é uma ferroproteína, uma molibdênio-ferroproteína, onde o processamento ocorre através desse complexo, e esse complexo nitrogenase aqui, ele é sensível ao oxigênio. O oxigênio destrói esse complexo aqui. Então, essa é a função da leg-hemoglobina, evitar que o nitrogênio desintegre essa estrutura. Ele carreia. Agora, como eu mencionei, a FBN ela é estritamente um processo anaeróbico. O oxigênio ele é, né, prejudicial ao processo. Então, ao longo do tempo, ao longo de muitos anos, na verdade, as plantas foram evoluindo
e gerando artifícios para evitar que o excesso de oxigênio comprometa o processo. Nas interações que têm simbiose, a leg-hemoglobina tem essa função. Carrear o oxigênio, torná-lo, né, de uma forma associada. E aí não tem problema. Mas isso é para as leguminosas, né, dentro dos nódulos, numa estrutura específica. E para os organismos associativos ou de vida livre? O que é feito para, né, não ter esse prejuízo? Existem algumas estratégias evolutivas, como o aumento da atividade respiratória, sítios microaerofílicos, ou seja, partes no interior da célula com baixa taxa de oxigênio, células especializadas como os heterocistos em cianobactérias, que tem, né, uma quantidade de oxigênio interna, né, diferenciada, menor, e o próprio espessamento da parede celular que evita a entrada de oxigênio. Então, esses organismos associativos de vida livre têm essas estratégias evolutivas. Porém, elas são menos eficientes, né, do que um nódulo, do que ter uma substância específica para carregar o oxigênio. Essa também é uma das explicações para o processo de fixação biológica de nitrogênio nas leguminosas ser mais eficiente. Ok? Esse slide também é questão da minha segunda. Eu falo tudo. E a leg-hemoglobina, pessoal, ela tem funções semelhantes à nossa hemoglobina. Ela é vermelhinha, carrega o oxigênio. Por isso que no interior do nódulo, ele fica vermelhinho quando ativo. Se a gente tirou uma leguminosa, um feijão, uma soja, cortou o nódulo e ele está branquinho, ele já não está mais ativo. Tá bom? Está branquinho, pode estar esverdeado também. Ele não está mais ativo. Ok? Então, essa é uma substância extremamente importante para o funcionamento da indústria fixadora, né, no interior do nódulo. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo para o pessoal, porque aqui a gente trabalha com números, e números são muito interessantes, né? Números mostram para a gente a importância que tem. Olha só, existe aí na literatura, né, alguns números que mostram que para produzir 1.000 quilos de grão de soja, a gente tem aí uma demanda de 80 quilos por hectare de nitrogênio. Isso é baseado na constituição do grão, tá? Na proporção de N no grão, de proteína e tudo mais. Então, essa é a demanda. Bom, se eu quero produzir aí 3.000 quilos de grão, 50 sacas por hectare, basta eu multiplicar 80 por 3. Então, eu vou precisar de 240 quilos por hectare de nitrogênio. Fertilizante, pessoal. Então, se eu for aplicar aí, vou pegar a ureia, que é o mais comum, tá? O adubo nitrogenado mais comum. E eu vou colocar aqui o que nós denominamos de eficiência na aplicação, de 50%. Eu estou admitindo que, quando eu colocar o adubo, eu vou perder 50%. É até mais, tá? Às vezes. Mas eu estou admitindo um número de 50%. Então, se eu preciso aplicar 240, eu tenho que colocar 480 quilos de nitrogênio via adubo para atender os 240, porque 240 vai embora, vai perder. Estão acompanhando, né?
A ureia, pessoal, ela tem 44% de nitrogênio. Ou seja, para eu colocar 480 quilos por hectare de N, eu tenho que aplicar 1.090 quilos de ureia. Porque a ureia tem 44% de N. É só fazer uma regrinha de 3. A cada 100 quilos de ureia, eu tenho 44 quilos de N. Se eu preciso de 480 quilos de N, quanto que eu preciso de ureia? 1.090 quilos de ureia. Todo mundo está acompanhando? Muito bem. Repete, por favor. A ureia, ela tem 44% de nitrogênio. O que isso significa? Que a cada 100 quilos de ureia do adubo, eu tenho os 44 quilos de nitrogênio. Tá bom? Eu preciso aplicar 480 quilos de nitrogênio. Então, eu faço uma regrinha de 3. Ó. A cada 100 quilos de ureia, eu tenho 44 quilos de N. Eu preciso de 480 quilos de N. Quanto que vai ser de ureia? 1.090. Acompanharam? Ok. Então, quando eu aplico 1.090 quilos do adubo ureia, eu estou colocando no sistema 480 quilos de nitrogênio, e desses 480 quilos de nitrogênio, metade vai embora, perdeu, vai para o santo, e eu assumo que 240 fica, e esses 240 atende a demanda para a produção de 50 sacas por hectare de soja. Legal? Muito bem. A ureia, pessoal, eu estou colocando aí um custo de produção de mais ou menos R$ 1.300. Tá bom? R$ 1.300. E também estou assumindo, em torno aí dos outros custos de produção, R$ 3.000 por hectare. Ou seja, eu estou aqui nesse exemplo hipotético, assumindo que para produzir 50 sacas por hectare de soja, eu vou gastar R$ 4.300 por hectare. Ok? Muito bem. Se eu colocar aí um preço médio da soja, 3.250. Aqui eu coloquei R$ 65, tá? A saca. 65 vezes 50 dá 3.250. Ou seja, 3.250 menos 4.300, eu estou perdendo dinheiro. O meu custo de produção, ele está maior do que a minha renda. Isso produzindo 50 sacas e vendendo ela a R$ 65. Mas espera aí. Como é que tem tanto produtor de soja por aí afora, ganhando muito dinheiro? Com soja é a minha conta aqui. Está dando negativo. Onde que eu estou errando? E aí, Gessino? Onde que está meu erro aqui? Estou procurando. Será que eu estou errando? Uma inoculação, que é aplicar a bactéria que vai propiciar um aumento na formação dos nódulos, da fixação biológica de nitrogênio, a gente pode aplicar isso no suco ou na semente, a gente compra, custa R$ 10 por hectare. Ou seja, eu não vou precisar utilizar o adubo nitrogenado
e eu já tenho um saldo de R$ 240 por hectare. Substituindo o adubo mineral nitrogênio pela FBN. Opa! Já começou a melhorar a conta aqui, não melhorou? Sobrou dinheiro. Concordo? E na soja é assim, pessoal. Na soja não se aplica nitrogênio via adubação. É somente via inoculação. Então, nesse caso, 50 sacas de soja por hectare, né, já não é uma produtividade econômica quando a gente trabalha com adubo mineral. Mas com a inoculação, sim. Agora, se eu estou colocando um pool microbiano rizosférico, eu estou estimulando uma microbiota na rizosfera, será que eu vou produzir só 50 sacas? Eu vou produzir mais. E aí vocês devem agora recordar aquele slide que eu mostrei de um aumento de 29 sacas na produtividade de soja pelo aumento da atividade microbiana na rizosfera. Então, essa produtividade que a gente estimou aqui de 50, ela vai aumentar. Porque há um papel microbiano nos processos secundários também. Então, vai produzir mais. Interessante, né? Microbiologia salvando a soja no Brasil, olha. E é assim, pessoal. É assim. Então, não se faz adubação nitrogenada na soja. E aí existem algumas questões que a gente fica até meio receoso, né? Você vai falar com o agricultor, você não precisa de adubar. Fica, como assim? Será que se eu pegar uma área no cerrado e eu vou fazer aí o primeiro cultivo nessa área, tá certo? O pessoal costuma falar que é área de abertura, né? Vou pegar uma área de abertura e também muitas pessoas comentam que as áreas de abertura são férteis. Legal. E eu vou plantar soja. Será que eu preciso inocular nessa primeira aplicação? Precisa. Olha essa imagem aí, ó. Onde inoculou e onde não inoculou. Inoculação, pessoal, é pegar a bactéria vendida comercialmente, misturá-la na semente ou no suco de plantio. Tá bom? É simples assim. Olha onde não inoculou, como é que a soja ficou amarela. E olha onde inoculou. O verde vivo, vocês estão observando? Obviamente, porque está com a nutrição melhor. Por que isso é tão importante para os solos brasileiros? A inoculação. Por que a inoculação ela é imprescindível para as características dos solos brasileiros? Alguém tem alguma ideia? Eu tenho. Pelo baixo teor de matéria orgânica dos solos brasileiros? Baixo teor de matéria orgânica, muito bem, Cláudio. E baixa população nativa, microbiana, responsável por esse processo. Então, literalmente, numa analogia, né, uma brincadeira, nós estamos chamando uma galera, convidando uma galera para fazer um serviço. É um mutirão, né? A inoculação é o mutirão que vai ajudar a planta, porque naturalmente o solo tem pouco. Solos tropicais têm baixa diversidade de população nativa que auxiliam. Também pelo fato das características inerentes ao sistema tropical, mas também
vinculadas a baixo teor de matéria orgânica, que é o alimento tanto para os micro-organismos fixadores e não fixadores. Está certíssima a sua resposta também. Então, é necessário inocular, sim. Tá bom? Aqui uma outra questão, pessoal, que eu gosto muito de conversar, gosto muito de chamar a atenção para o pessoal, que e isso já aconteceu com um ex-aluno meu, foi para campo. Então, vocês vão ver de tudo quando vocês forem trabalhar, tá? Vocês vão ver coisas muito certas e vão ver coisas muito... Eu não vou colocar erradas, mas eu vou colocar equivocadas, tá bom? Porque às vezes a pessoa está fazendo e não sabe que está fazendo da forma incorreta. Um equívoco. Aqui vocês estão vendo duas raízes, tá certo? E duas raízes que têm inoculações, a letra A ali, parcial ou fraca, e uma inoculação bem-sucedida. Ó, cada nódulo desse é uma fábrica de nitrogênio, onde tem mais nódulos, obviamente que a eficiência na fixação será melhor. Ok? Então, na letrinha B, tá legal. E aí, o pessoal costuma ter um certo receio no início do plantio. Eu coloco o exemplo da soja, pessoal, porque é o mais estudado, o mais conhecido, e o processo é o mesmo para as outras leguminosas, tá bom? No iníciozinho do plantio, a gente coloca lá na semente o inoculante, planta, e aí a plantinha vai emergir. Então, no início do desenvolvimento da planta, quem sustenta ela são os cotilédones. A reserva nutricional da planta está ali. E aí começa-se a ter o surgimento dos primeiros pares de folhas. Só que nesse momento inicial, nos 5, 10 primeiros dias, quando começam aí a surgir os primeiros pares de folhas, a reserva dos cotilédones não dá conta de manter a plantinha que está emergindo verdinha. E aí, como está engatinhando, está saindo ainda, a planta às vezes fica meio amarelada. Começa a ficar as plantinhas meio amareladas. Porque é o início do desenvolvimento. É tudo muito novo, né? A planta está começando a desenvolver. E aí o agricultor ele fica assustado. Porque ele está vendo as plantas ficando no início amarelo, e ele está lá com 1.000, 2.000, 5.000 hectares plantados. O cara nem dorme, né? Nas primeiras semanas. Principalmente na primeira semana. Só que aí passou 5, 10 dias, a coisa muda. Porque é justamente o período em que, no início, quando os cotilédones estão sustentando e a planta está começando a crescer, que a raiz também está crescendo, que as bactérias estão colonizando as raízes. E esse início na colonização é importantíssimo. Porque quando as bactérias começam a colonizar as raízes e formar os nódulos, a raiz tem que crescer bem, tem que ter nódulos bem distribuídos, assim como vocês estão vendo aí na letra B. Então tem que ter essa interação da planta com as bactérias. Então, nessa fase inicial, quando a planta está lá ficando amarelinha, começando a ratear literalmente, sabe o que a planta fala? Opa! Estou precisando de ajuda. E aí que entra a quimiotaxia que eu expliquei para vocês. A planta começa a emitir via radicular sinais moleculares e a bactéria está lá. Opa, eu vou aí te ajudar. Começa a colonizar o pelo radicular, forma um nódulo. Porque a planta mandou o recado. Ó, estou precisando de ajuda. Os meus cotilédones não estão dando conta. Por isso que essa fase inicial da colonização e formação dos nódulos, ela é importante. Porque nesse início, quando a planta começa a emitir esse sinal, né, de desespero, vamos colocar dessa forma, mas obviamente que eu estou colocando aí de uma forma bem mais
informal de explicar isso, tá, pessoal? Mas é um sinal químico que é enviado. E aí há uma ampla ou plena colonização, colonização desejada. E aí, lá no 10º dia para frente, quando realmente a planta precisar engrenar para produzir folhas, crescer, produzir biomassa, a raiz vai estar com os nódulos lá, ó, tô aqui prontinho para te ajudar. Esse é o perfil ideal. Mas sabe o que acontece? Alguns agricultores aplicam aí 10 a 30 quilos de nitrogênio por hectare no início para evitar esse amarelecimento inicial. Para dar uma, vamos colocar assim, para suprir essa demanda inicial até que os nódulos ou a indústria fixadora de nitrogênio esteja pronta. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham isso correto ou não? Vocês estão no campo, vocês recomendariam isso? Eu não. E eu espero que vocês também não. Por que não? Eu já expliquei isso hoje em aula para vocês. Essa fase inicial, galera, ela é muito importante. Ela é muito importante. Se você, chegou em casa, tá um prato de arroz, feijão, salada, bonitão em cima da mesa. Você vai chegar, vai comer de boa, tranquilo. Você não vai pedir alguém para trazer, para ligar, você não vai dar seus pulos de buscar o alimento. Você vai estar ali. Ou você não vai nem aprender a cozinhar, né? Quando você sempre tem almoço pronto, janta pronto. Se a planta está ali, começando o desenvolvimento, e ela viu que o prato de comida dela, que é o nitrogênio, está ali, para que ela vai pedir ajuda de alguém? Para que ela vai emitir esse sinal? Ela entende o seguinte, ó, o ambiente tem nitrogênio, para que eu vou pedir ajuda? Por que eu vou emitir algum sinal? A planta entende que o ambiente tá legal para ela. E aí, ele é comum e ocorre, Moisés, sim. Ele pode ocorrer, sim. Não pode, porque isso tudo depende muito de condições climáticas, sabe? Mas ele pode acontecer. Ele é comum, sim. Mas o que é importante, mesmo acontecendo ele ou não? É que essa aplicação de nitrogênio no início, ela pode prejudicar o desenvolvimento dos nódulos, da colonização. Porque a planta não manda esse sinal que pede a ajuda, né, de colonizar. E aí fica igual a letra A. E aí sabe o que acontece? Esses 10 a 30 quilos que eles aplicam vai acabar. E quando chegar lá no 15º dia, 20º dia, que a demanda de nitrogênio ela é muito elevada, não tem nitrogênio no solo, porque aplicou muito pouco no início, e não tem colonização radicular pelos nódulos. E aí, como que vai produzir? E aí, sabe o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. A planta não vai desenvolver. Isso também é comum quando a gente vai realizar o plantio de leguminosas em áreas ricas em nitrogênio. Às vezes a gente planta lá e vai tirar a planta para ver, a nodulação está muito baixa. E a causa da nodulação muito baixa é justamente que o solo está com um pouco mais de nitrogênio. E aí não há um estímulo para o desenvolvimento dos nódulos radiculares. Por isso que é sempre recomendado inocular, para evitar esse tipo de situação de má colonização. Dúvidas?
Professor, tem uma pergunta no chat. Eu respondi. A pergunta do Moisés, né? Ele é comum. Esse amarelecimento ele pode ser comum, sim. Obviamente que isso depende das condições iniciais de desenvolvimento. Às vezes pegou um período de chuva bem distribuído, um solo com uma condiçãozinha legal, esse amarelecimento ele não ocorre, mas é possível de ocorrer. Só que, mesmo ocorrendo ou não, essa aplicação de N no início do plantio, para dar esse pequeno suporte, ela não é recomendada, porque ela prejudica a nodulação. Tá bom? Olha aí, ó, onde inoculou e onde não inoculou. Aqui, pessoal, nessa figura A, eu estou trabalhando numa situação que não tem plantio direto e é um solo arenoso. Plantio direto é o plantio sobre a palhada. Tá bom? Então, aqui eu estou no manejo convencional. Lembra daquela situação lá do café a pleno sol que eu expliquei para vocês? Um manejo que não preconiza a cobertura vegetal? É isso aqui, ó. E em cima de um solo arenoso, piorou mais ainda. E vejam onde não inoculou, o que aconteceu. Nem desenvolveu, né? Nem desenvolveu. O solo ele tem problema físico, problema químico, e não inoculou, não vai sair. Mas, professor, onde eu tenho plantio direto, é necessário também inocular? Olha a figurinha B. Onde inoculou e onde não inoculou. A resposta é positiva, galera. A resposta é positiva. Então, recomenda-se sim inocular. Tá bom? Porque tem ganho sim. E o custo é muito baixo. Tá? E o custo é muito baixo. Existem muitas questões vinculadas a áreas previamente cultivadas, seja ela por pastagem, cana-de-açúcar ou outras culturas, tá certo? Se a gente pode considerar, quando a gente vai colocar uma leguminosa, como o primeiro cultivo. Sim. Sim, tá bom? Se recomenda inocular? Sim. Isso está mostrado, tanto para o plantio convencional, quanto para o plantio direto, em texturas diferentes. Sim, recomenda-se. Lembre-se sempre que a população nativa dos solos brasileiros é muito baixa. Então, a gente precisa dar uma ajuda, ok? Olha só que interessante essa figura. Plantio convencional, plantio direto. Rende mais, produz mais. Então, pessoal, quando a gente tem um manejo, tá certo? Que ele auxilia na incorporação da matéria orgânica do solo, no aumento da atividade microbiana, ele tem essa resposta que vocês estão vendo aqui. Ambos sistemas foram inoculados. Mas percebam que a inoculação no plantio direto, ela foi muito, muito mais benéfica do que no plantio convencional. E a explicação é justamente porque um solo manejado com vistas a aumento da atividade microbiana, ele responde muito melhor. Ele responde muito melhor. Então, essa questão do manejo é algo no médio e longo prazo, não é do dia para a noite. Mas vejam que a mesma área, do lado a lado, é muito diferente. E foram plantados juntos, tá? Isso é importante falar, tá? Plantado junto, inoculado junto. Uma área que tem um manejo com vistas à matéria orgânica tem ganhos muito superiores, tá bom? E isso tem ganhos em massa de nódulos, em rendimento, peso dos grãos, enchimento dos grãos, tá certo, galera? Então, são questões que a gente precisa ficar muito atento, ok? Muito atento. Nesse estudo aqui, olha que legal. A gente tem, né, a nodulação, o rendimento e a quantidade de N total nos grãos de soja. Não inoculado, que é o primeiro, inoculado e recebendo 200 quilos de N por hectare,
Inoculação com 600 mil ou 1.200.000 células de bradyrhizóbio. Então, é crescente. Tá certo? É crescente. Inoculou, não aplicou nitrogênio, o rendimento é melhor. Porque forma mais nódulos. A massa de nódulos é melhor. E, obviamente, que se a gente não inoculou e não aplicou nitrogênio, vai ser o pior, né? Vai ser o pior. Então, a inoculação é muito benéfica. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida aqui. Lá no meu estágio, a Sim. gente estava fazendo o plantio da soja. Hum. E aí a gente estava usando o inoculante líquido, né, para a soja. Só que faltou um trecho para ser inoculado e aí eles decidiram usar um inoculante que já estava vencido. E isso aí, ele tem alguma eficácia ou ele não serve, tipo assim, não adianta mais para nada? Também queria saber, Mariana. É difícil responder a sua pergunta, não sei. Quanto tempo ele estava vencido? Ah, fazia bem uns 5 meses, de 5 a 6 meses. Estava recente. Olha, quando a gente trabalha com material biológico, o prazo de validade ele é bem mais curto, né? Assim, eu vou colocar parâmetros técnicos. Venceu, eu não aplicaria, principalmente em experimentos, tá? Mas, o que eu já vi, estou falando de campo, tá? Não estou falando de métricas científicas. E não houve, né, perdas significativas. Teve um comportamento muito similar. Mas para fins de trabalho científico, eu não recomendaria. Ok? Porque assim, o prazo de validade, ele tem um prazo lá, mas ainda tem uma sobrevida, vamos colocar assim, né? Assim como os alimentos também. Mas para fins de experimento científico, eu não recomendaria, não. Depois me fala como é que foi a resposta. Beleza. Pessoal, olha isso aqui. Sem nitrogênio, com nitrogênio, inoculada. Aplicou nitrogênio, desenvolveu, óbvio. Mas percebam que quando inoculou e não aplicou nitrogênio, o que aconteceu? E aqui, galera, eu não estou trabalhando com números, não estou trabalhando com nada, estou trabalhando com o visual. Uma planta desse porte aqui, ela está muito mais saudável, não é? A inoculação tem um potencial muito grande, muito grande. Olha aí, Mariana, uma linha que não foi inoculada, que deu problema. Fica amarelinha, não desenvolve, a planta não vai para frente, tá certo? Então isso pode acontecer, já, né, linha entupida, alguma coisa do tipo, um erro de operação, não inoculou, dá isso aqui. E também, pessoal, existem alguns problemas aí com relação ao material que é aplicado junto na inoculação. Que recomenda você misturar um material mais tufoso, uma gelatina, uma cola, né? Às vezes o pessoal mistura um material mais arenoso, você compra umas tufas aí no mercado aí, e esse material mais arenoso, ele não deixa distribuir bem o inoculante. Aí tem essas falhas de distribuição que vocês estão vendo aí, ó, e aí é um problema sério, tá? Então, é um problema sério, então muito cuidado com os materiais que são misturados. O próprio fabricante, né, onde a gente compra, ele indica lá o que é interessante para misturar, mas isso pode acontecer, ok? Olha o feijão aí, ó. Com nitrogênio, com um isolado de risóbio, esse 127, e esse tratamento aí sem nada. É uma leguminosa também, tá certo? Então tem ganhos. Olha só, na cana-de-açúcar, aqui já é outra conversa, porque aqui não é simbiose, aqui é associativo. Então a eficiência ela é menor, mas é possível. Olha só que interessante, onde inoculou e o controle. Olha o porte da cana-de-açúcar, vocês estão observando? Poxa, professor, não é, os ganhos não são tão substanciais como a soja, não, porque é um tipo de interação diferente. Mas tem ganhos, galera. 20, 30% é muita coisa. O rendimento dessa cana que foi inoculada na usina é muito superior. É muito superior. É nitrogênio nos colmos. É mais nitrogênio nos colmos. É rendimento. Então, isso é benéfico. E lembre-se sempre do que eu falo. É barato. É muito barato. Oi?
Não ia falar exatamente isso, pensar no custo. É o custo. A gente está com um Vai custo ser muito baixo, 10, benéfico. 15 reais por hectare, né, Rubi? E aí há um ganho muito interessante, 20, 30% é algo muito bom. E lembre-se sempre disso, que quando uma cultura ela é manejada com, né, plantio direto, manejo conservacionista, nós temos todos aqueles benefícios anteriores que eu venho comentando aqui com vocês. Não é simplesmente, não é simplesmente, né, o papel isolado da FBN. Tem os outros benefícios também risosféricos. Moisés, como é que faz a inoculação? O pessoal tem uns tanques que eles colocam as sementes, o material inoculante e uma turfa, um material à base de açúcares. Normalmente é um material orgânico turfoso. Mistura isso tudo, coloca no implemento que vai no plantio. Mistura tudo junto. É como se colasse, né, as bactérias desse material gelatinoso, material açucarado. Existem vários aí no mercado, tá? E aí mistura. E aí coloca no implemento, no plantio vai junto. Tá certo? Existem algumas técnicas que fazem a inoculação de semente separada. É um banho, é exatamente, Gersino. É um mergulho, é uma imersão. Exatamente isso. É uma mistura de material. No Mistura caso, quando semente não junto com é, inoculante. Oi? no caso, quando não é semente, no caso, igual na cana, foi feita aí, foi feito o quê? Os cumos lá? Aqueles cumos? Aí tem o suco, né, de plantio na cana. Aham. Ah, tá, E e aí coloca aplica no lá dentro. suco. É o que eu falei. Para leguminosa também pode fazer isso, mas mistura na semente é mais fácil. O pessoal já tem as estruturas específicas para fazer essa mistura. Ou o próprio implemento já faz essa mistura, né? Coloca um lado o inoculante e um lado a semente. E aí, quando Já não vai tem essa colocando o suco, a possibilidade, semente com o inoculante. ou quando o agricultor não tem o implemento, ele coloca separado, mistura no suco, como o da cana. Sim. Entendi. É a mesma coisa que a gente pensa em aplicar um adubo, né? Vai no plantio ali, da mesma forma. Aqueles adubos líquidos. Alguns misturam antes, outros não. Tem várias técnicas. E olha que interessante na cana também, na fase de germinação. Olha onde inoculou e onde não inoculou. Como que a brotação ela é estimulada, onde foi inoculado, que é esse roxinho aí, ó. Esses de cima aqui, estão vendo? Cara, isso é fantástico, galera. Olha o estímulo aí da microbiota. Olha o estímulo. Olha o crescimento radicular. Olha onde inoculou, como é que a raiz desenvolveu mais. Olha onde inoculou. A inoculação, além de ter os benefícios da fixação biológica de nitrogênio, tem o estímulo do crescimento radicular também. E aí explora mais o solo. E aí associem tudo que eu já venho aqui comentando com vocês, desses benefícios risosféricos. Tem muito ganho, galera, muito ganho. Olha o estímulo aí, ó. Não é só a fixação. É importante? É. Agora o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. Existem várias tabelas dessa aí na literatura, tá? Olha as produtoras de grão, soja, pode fixar aí, ó, 60 a quase 200 quilos de N por hectare. Olha o feijão guando, calopogone. Olha as forrageiras, a leucena, 500 a 600 quilos por hectare de N. Olha a acácia. Olha os estilosantes. O que eu quero chamar a atenção desses quadros? Aqui na frente tem outro quadro também que eu coloco, olha. Centroseno, estilosante, gliricídia. A gliricídia é muito legal. A gliricídia é uma espécie arbórea muito utilizada nos sistemas de integração, lavoura-pecuária, rica em nitrogênio. O gado adora comer isso. Porque aqui, pessoal, nós estamos trabalhando com fonte de alimento para animal e com adubos verdes. São espécies ricas em nitrogênio que auxiliam na recuperação de áreas degradadas,
que auxiliam no aumento da fertilidade do solo, que contribuem para o aumento do estoque de nitrogênio do sistema. Então, tem N benefícios dessas espécies de leguminosas para a conservação, para a alimentação, para a nutrição animal, e também para a regeneração de áreas, recuperação de áreas, ou para a melhoria, e também para a manutenção da qualidade. Que tem potencial, tem demais, vocês estão vendo os números aí. São números muito interessantes. São números que retratam o potencial que essas leguminosas têm de fixar o nitrogênio atmosférico. Ok? Eu visitei uma vez, isso há muito tempo, a Embrapa Agrobiologia, lá no Rio de Janeiro, de frente para a Seropédica, né, em frente à Federal Rural do Rio de Janeiro. Lá eles fazem muitos experimentos com esses tipos de espécies fixadoras de nitrogênio. Então, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fiquei assim, abismado de ver quão grande é o potencial do consórcio dessas espécies, junto com outros, como gramíneas, por exemplo, para o aumento da qualidade do solo. O solo, ao longo dos anos, ele ganha, né, muito em termos de qualidade quando introduzidas essas espécies que fixam nitrogênio atmosférico. Vocês devem recordar aí, né, do rompimento da barragem de Mariana, não é? Eu fiz um pós-doutorado lá. E quando começou-se os estudos de solo naquela região, de recuperação das áreas adjacentes, ribeirinhas, muitos agricultores perderam as áreas, vocês acham que a gente iniciou o processo de colonização daquelas áreas por vegetação de que tipo? Está na frente de vocês. Leguminosas, coquetel de plantas, gramíneas leguminosas, porque são plantas que crescem rapidamente, que fixam nitrogênio, que melhoram a qualidade do solo mais rápido. E aí, ao longo dos anos, a coisa vai andando e as áreas vão recuperando e a gente tem ganhos substanciais, porque o potencial dessas espécies é muito grande. Muito grande. Ok? Muito bem, olha que legal. Dúvidas? Essa é a nossa aulinha de FBM. Pessoal, existem os materiais. Quem vai duvidar? Não tem que duvidar nada, não. Tem que ter dúvidas. Tem que ter. Tem vários materiais lá no portal didático para vocês. E eu sugiro vocês tirarem um tempinho e ler sobre a FBN. A FBN é um processo muito importante, tá? Muito importante. E eu estou sempre disponível para conversar, para discutir mais, tá bom? Não se atenham apenas aqui, nesse pequeno intervalo aqui de 2 horas que a gente fica semanalmente. Pode me procurar à vontade, ok? Muito bem. Se não tem mais dúvidas, uma ótima semana para todos. Valeu, André. Boa noite, boa noite. Obrigado, André. Boa noite. Por nada, Jacinto. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, por nada.